Vamos lá? Eu joguei ali no grupo ali, acabei de jogar a respeito da, do propósito que está sendo feito pelo Conselho, né, dos 40 dias. Só lembrando, aqueles que estão chegando, né, não acompanhou desde do ano passado, 7 de setembro agora será o quarto jubileu do Brasil, da independência. Então, cada jubileu ele é muito importante. O jubileu é algo extraordinário. O jubileu é o tempo da libertação, da restituição, perdão. Então, se você for pegar os ciclos de Deus, os ciclos dos tempos, você vai ver que em cada tempo, a cada ciclo, existe um propósito. E os dois grandes ciclos, que seria o de 7 e o de 7 vezes 7, ou seja, de 7, o ciclo de 7 é o tempo de libertação, onde o Senhor leva o povo a um nível de libertação, que era a soltura dos escravos, a restituição daqueles que, por causa de dívidas, tinham se tornado escravos. Então, de 7 em 7 anos, era o chamado Shabat da Terra. Então, eles tinham que ser liberados sem nenhum dano. Porém, a cada 7 vezes 7 anos, que são 49, e o próximo, então, seria o jubileu, o tempo onde as heranças eram restituídas. Então, já vai fazer 200 anos de independência, 200 anos da proclamação da independência. Então, isso significa que são 4 jubileus, são quatro ciclos, né, de independência. E isso tá sendo proclamado, né? Começou com o apóstolo Paulo de Tarso, trazendo essa mensagem, e o apóstolo Paulo de Tarso faz parte do Conselho Apostólico, então ele também chamou, né, o conselho para isso, e o conselho acabou pegando isso. O apóstolo Sinomar, então, ele traz uma palavra que precisaríamos encher uma medida de arrependimento, porque havia, então, uma necessidade. Então, 7 de setembro de 2021 começa, né, uma proclamação, e a gente vem trazendo essa palavra há muito, eu vou colocar, há muito custo, né? Ou seja, muito lentamente, a expectativa, pelo menos que eu vejo, era uma outra expectativa, porém, tem sido movido as regiões, tem sido movido os estados, né, com alguns apóstolos acompanhando seus estados, movendo esse tempo de arrependimento, esse ciclo de arrependimento pelos estados, trazendo então para 7 de setembro de 2022, haverá então uma proclamação de dependência, porque a proclamação que foi gerada foi da independência. O Brasil se tornou independente, o Brasil se tornou, como diz, foi o grito do orgulho no Ipiranga. Então, o que nós queremos proclamar em 2022, né, 7 de setembro, no Ipiranga, é o grito da dependência, ou seja, somos dependentes do Senhor, somos dependentes da soberania do Pai, somos dependentes da graça do Senhor. E para que haja, então, restituição. Esse é o tempo da restituição. Esse é o tempo onde as heranças voltam. Esse é o tempo onde as heranças eles são acessadas de novo. Por isso nós estamos proclamando que esse ano será um ano sobrenatural. Esse será um ano de realmente de acessar heranças, né? Tempo de prosperar, tempo de avançar, tempo de conquistar. Esse será um tempo de irmos mais longe. Esse é esse tempo. Porém, querido, a gente sabe quando há uma proclamação de algo, automaticamente será também, né, será também um inverso disso tudo que pode vir, ou seja, começa então um tempo inverso de tudo isso. Então, esse ano vai ser um ano de guerra, esse ano vai ser um ano de trava, né? Esse ano vai ser um ano onde vai ser um monte de notícias ruins. Por quê? Para que eu perca a visão daquilo que estamos trabalhando, daquilo que estamos almejando em Deus, daquilo que está sendo liberado em Deus. Pois bem, não sei,
não sei se vai ter, né, se vai ter um evento específico na igreja, pelo que eu entendi, terá, eu creio que algo, quem é de São Paulo aí, na igreja do apóstolo Paulo de Tarso, porque é uma igreja situada no Ipiranga, né? O ministério dele está no bairro Ipiranga ali, então profeticamente estaremos naquele lugar fazendo esse ato, né? Esse ato de arrependimento. E isso aqui nos leva, então, a esse ano agora, começamos um jejum de 40 dias, né? Com o conselho. O conselho tem trago esse jejum, e o jejum do conselho é tirar uma refeição, ou seja, oferecer uma refeição para o Senhor. Então, como a gente também já está fazendo isso, por isso eu não foquei, porque a gente já está fazendo isso em todos os nossos jejuns, né? Todo o nosso propósito aqui de primavera, esses 3 meses. Nesse caso, está sendo feito 40 dias e está no 16º, né? Lancei aqui para vocês, dia de arrependimento. Então, hoje, há uma convocação de arrependimento acerca do orgulho e do egocentrismo. Então, a hora que você for orar, a hora que você for clamar, clame, lembre disso, né? Eu vou jogando as pautas aqui para vocês também. Lembre disso. Orar pelo orgulho do Brasil, pelo egocentrismo, pela igreja, né, que quer ser servida e não servir, para a igreja que quer orar por essa atmosfera da igreja, onde eu quero avançar, eu quero números, eu quero tipo assim, dominar, governar, né? A gente tem, infelizmente, ainda essa visão de governo, no sentido de eu quero governar sobre todas as igrejas, a minha igreja vai ser a melhor, a maior, a mais bonita, a mais cheirosa, a mais representativa, a mais potente. Então a gente pensa que isso é o que o Senhor está querendo como governo de uma cidade. E, infelizmente, a gente sabe que não é isso, né? É o ato de servir o corpo, o ato de avançar, de trazer o domínio do Senhor sobre uma cidade. Porque o que nós estamos vendo é igrejas crescendo de uma forma estrondosa, porém as cidades ficando muito mais pesadas, mais violentas, mais problemáticas, ou seja, a igreja está crescendo e, de igual modo, também a violência, as trevas crescendo. Deveria ser o oposto, né? À medida que a igreja cresce, as coisas deveriam melhorar, porque entendemos que as pessoas que compõem o corpo, a igreja, deveriam se tornar pessoas mais justas, mais nobres, mais santas, mais prósperas no sentido de vida com Deus, de vida com o Espírito, né? Então se tornaria pessoas muito mais, essa seria a palavra, mais nobres, né? E aí a gente vê o contrário, igrejas crescendo e as cidades se enchendo de pessoas menos nobres, pessoas mais ímpias, pessoas mais competitivas, pessoas mais injustas, e aí a gente não entende o que está acontecendo, né? Que igreja que está crescendo, ou seja, que reino que está se expandindo? E aí fica aquela pergunta. Então, a oração de hoje é contra o egocentrismo e contra a arrogância, a dominação, o não ser servo. Amém? Podemos orar? Pai, nós apresentamos esse propósito junto com os nossos irmãos em Cristo, de todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil. Apresentamos, meu Deus, essa pauta de egoísmo, por ser dominado pelo egoísmo, por ser dominado, Senhor, pelos desejos egoístas, humanos, caídos, corrompidos, egocêntricos, de muitas vezes querer estar por cima sem ter misericórdia, por querer, meu Deus, avançar sem ter misericórdia, por querer, Senhor, prosperar sem ter misericórdia. E isso, Senhor, nos leva a um nível de egocentrismo, isso nos leva a um nível, Senhor, de sermos totalmente insanos nas nossas conquistas. Perdoa, ó Pai, a igreja, perdoa a nossa nação,
Perdoa, Senhor, porque fomos colonizados abaixo desse espírito, fomos, meu Deus, conquistados como brasileiros abaixo desse espírito, vindo, Senhor, da Europa, vindo, meu Pai, dessas nações que pisaram nessa terra e colocaram as suas bandeiras, nos colonizando, nos enchendo desse tipo de sentimento, provocando a morte dos pais, nos tornando órfãos, piorando e acentuando, Senhor, esse sentimento idólatra, ególatra, centralizado no meu próprio eu, na minha própria conquista, nos meus próprios méritos. Por isso, Pai, eu quero pedir perdão como nação, pedir perdão, Senhor, como povo, como igreja, por não olharmos, meu Deus, o reino, mas olharmos as nossas conquistas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Clamamos por Tua misericórdia, nos ensina, Senhor, nos ensina estratégias para romper com essas estruturas mentais que têm vindo sobre a nossa nação, sobre a nossa geração. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, levante a justiça do Senhor. Estamos num ano decisivo, onde, Pai, não é uma briga política, mas é uma briga de levantar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Que o Senhor nos dê capacidade de avançar nisso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Só um minuto. Pois bem, vamos lá. Eu quero voltar a alguns assuntos que nós começamos, algumas coisas que lançamos em 2019. Nós lançamos e eu creio que muitos não pegaram, e aí explica, né? Ontem nós começamos uma explicação acerca por que não estamos vendo mais níveis de endemoniamento, né? A gente fala assim, nossa, ainda bem, o povo está tudo sendo liberto, né? Graças a Deus. Mas aí você vê que está tudo pior, né? Mas, como assim o povo não tá tão liberto assim? Por que que nós estamos vendo esse nível, parece, de uma dureza que tem perdurado, né? E uma frieza que tem perdurado? Veja só, abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos 1. Começando do 18. Lembrando que nós estamos falando dos espíritos que falam, ou seja, os espíritos dos ares. Por isso eu quero aqui, talvez eu me detenha um pouco mais de dias nesse contexto aqui. Vamos lá. Diz assim, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque o atributo invisível de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificou como Deus e nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Veja só, o apóstolo Paulo começa então dizendo que tem certo tipo de situação que eles se tornam indesculpáveis. Ele está dizendo, olha, essas pessoas conheceram e são indesculpáveis. Não há mais desculpa. Por quê? Porque mesmo conhecendo, né, verso 20 aqui, porque os atributos de Deus tal, eles conheceram o poder, a divindade, desde o princípio, porém, né, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem deram graça, antes tornaram nulos nos seus próprios conceitos. Ou seja, a palavra de Deus nos aponta um caminho, porém, eu pego essa palavra e aponto o meu caminho com a palavra do caminho. Então, o que está acontecendo é, eu estou pegando a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus não mais, ou seja, eu não estou mais entrando na palavra de Deus. Eu estou querendo que a palavra de Deus entre dentro de mim e se amolde à minha vida. Então, ou seja, a palavra de Deus vai ter que se ajustar à minha vida e não eu me ajustar à palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela vai ter que se encaixar agora comigo. Por isso, há vozes, ó, os espíritos que falam, há vozes que estão dizendo que a palavra de Deus, ela não é plenamente correta, ela precisa de uma atualização. Por quê? Porque no tempo de esclarecimento que vivemos, olha isso daqui, no tempo de sabedoria que nós temos, esses escritos apostólicos, esses escritos proféticos, eles precisam ser adequados ao nosso tempo. Olha o que está acontecendo nesse tempo nosso aqui. Ou seja, esses escritos, eles não valem mais. Ou seja, esses princípios para a humanidade não é mais para os dias de hoje. E, gente, isso daqui não é gente pequena que está falando, não. Isso daqui é gente grande falando isso. Né? Que, por exemplo, a palavra de Deus não... A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém fragmentos da palavra de Deus. Isso parece só uma frasezinha soltada sem ideia. Mas, irmãos, vocês não fazem ideia. Às vezes eu implico com algumas coisas, porque vocês não fazem ideia a repercussão que isso provocará daqui 3, 4, 5 anos, daquilo que nós já estamos vivendo. Ou seja, eu estou dizendo que eu só pego da palavra de Deus aquilo que me convém. Ou seja, eu não serei mais confrontado, mas eu serei confortado pela palavra. Entende? Essa geração, ele não é mais confrontado pela palavra, ele é confortado pela palavra. Então a palavra, ela precisa me confortar, ele não precisa me confrontar. Porque a obra do confronto é a obra da religião. Entendeu? A sacada final do que está acontecendo é, não existe mais confronto, existe conforto. Porque Deus quer meu bem. Então, tem uma galera em específico que tem dito isso. Exemplo, uma galera que bate a respeito de dízimo. Né? Não existe dízimo. A galera que bate a respeito de santificação. Não existe esse negócio de santificação. Uma galera que bate em cima dessa questão de maldição. Não existe maldição. O que hoje, quais são os pilares hoje desse evangelho que está sendo pregado? Um evangelho que eu não preciso ser liberal e consagrar as minhas ofertas, primícias e o meu dízimo, principalmente. Por quê? Porque isso é um princípio avareza, eu sou avarento e eu quero colocar essa avareza aqui, colocado, legalizado pela Bíblia, ou seja, eu quero que Deus legalize a minha avareza,
né? Eu sou avarento, eu não quero dar dinheiro, eu não sei controlar as minhas finanças, eu não quero fazer isso, eu quero tudo para mim. Então Deus falou 10% é meu, eu estou falando que tudo é meu, então eu não quero, mas eu preciso ter paz com a minha consciência. E aí eu vou para a Bíblia, entendeu? Aí eu vou para a Bíblia, né? Realmente, exatamente, ou seja, o confronto, eu vou chegar lá, deixa eu só coisar aqui que eu vou chegar aí. O confronto com a ideologia da transformação, em que sentido? Eu tenho um estilo de vida conforme o mundo, então eu não quero perder esse estilo de vida, porque esse estilo de vida é muito bom. Essa opção de amor, né, é muito boa. Eu falo que eu vou chegar aí porque o texto ele termina no cume, no ápice disso. Ou seja, é a degradação total daquilo que Deus fez. Então, ele entra nesse tipo de situação onde eu não sou transformado, eu vou viver o evangelho de não transformação. A comunhão. Gente do céu, preste atenção aqui. A comunhão. Quando o apóstolo Paulo vai para a ceia, ele diz assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação, por isso há muitos que dormem entre nós. Por que ele está dizendo isso? Muitos pensam que é aquele pedacinho de pão. Nós, cristãos evangélicos, né, pentecostais, apostólicos, proféticos das galáxias, nós cremos que a ceia não é a ceia da transubstancialização. O que seria isso? Nós não cremos que aquele pedacinho de pão se tornará o corpo de Cristo em pessoa, que você come o corpo de Cristo e aquele suco se torna realmente o sangue de Jesus. Ou seja, aquilo é um símbolo profético. Você entendeu? Porque a obra da transubstancialização, essa é a obra do catolicismo. Hein? Catolicismo. Vou dar um exemplo. Quando você passar em frente de uma igreja romana, você vê uma luzinha acesa vermelha lá no altar, aquilo significa que a Eucaristia está lá. A hóstia que sobrou. Como eles creem na transubstancialização, então aquela hóstia, ela não pode ser jogada fora, ela não pode ser, ou seja, ali virou o corpo de Cristo, então significa que o corpo de Cristo está presente na igreja. Então, mais reverência, você entendeu? Mas nós cremos que ali é um ato profético, é um símbolo profético que tem todo efeito, tem toda equiparização, né? Falei difícil, tem toda manifestação, a ceia é válida, sim, a ceia tem esse cunho profético, a ceia, esse alimento que nós tomamos, sim, ele traz uma potência de unidade com Cristo e com o corpo, nós cremos, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo, olha, deixa eu te falar uma coisa para vocês. O corpo que vocês estão comendo, vocês não estão identificando. Por quê? Porque eu venho com o meu banquete, né, com a minha picanha, com a minha tapioca, com o meu cuscuz, com ovo cozido, com, com azeitonas e carne de bode, né, aquela coisa toda, e o irmão lá vem só sei lá, com um pão francês só, né? Nem manteiga. E aí eu ajunto com quem tem muito e aqueles que trouxeram pouco ou nada ficam olhando a gente comer. Ou seja, não há comunhão. Não há comunhão. Sim. Tem muitas igrejas que enterram, né? Não há comunhão. Por que não há comunhão? Porque
vocês não estão entendendo o corpo que vocês vivem. O corpo que vocês pertencem. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que se vocês comem sem discernir o corpo, ele não está dizendo se você come em pecado. É lógico, querido, que se é um cristão, nem em pecado você podia estar. Você entendeu? Mas ele está dizendo você come sem discernir que você faz parte de um corpo. Então você vai participar da ceia sabendo que você não tem comunhão com o teu irmão. Então, peraí, aquele pão ali não serve de nada, porque aquele é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é um pedaço de pão, o corpo de Cristo é a igreja. Aí está sendo pregado hoje que você não precisa de congregar, você não precisa de ter corpo. Peraí, então por que você vai tomar ceia? Então toma só o suco, né? Por quê? Porque, meu irmão, você vai falar, eu tenho comunhão com o sangue de Jesus, eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo. Você entendeu a loucura que nós estamos cometendo? Ou seja, e esses ensinos estão perdurando, esses ensinos estão perdurando, esses ensinos estão perdurando. E isso está fazendo com que as pessoas estão entrando e se tornando nulas em si mesmo. Verso 21. Nulas em si mesmo. Beleza, vamos lá. 22. Inculcando-se por sábios, né? Porque são sábios. Nossa, que coisa top, que ensino das galáxias. Mas o fim disso daí é loucura. Verso 23. Mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outras, contrária à natureza. Semelhante aos homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Então veja só. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Entendeu aqui? Veja só, por que nós não estamos vendo mais níveis de endemoniamento? Por que nós não estamos mais vendo demônios saírem? Porque outrora as pessoas cometiam os seus pecados no seu corpo, ou seja, a imoralidade, a insensatez em si, né? Eles cometiam os seus pecados, porém, a sua consciência ainda estava em uma consciência que havia uma graça do Senhor, uma manifestação do conhecimento de Deus. Então, quando eles acessavam o nível de renúncia,
de arrependimento, havia uma libertação. Porém, olha o que está acontecendo. Por que eles estão mudando a sua consciência e estão praticando coisas totalmente afrontosas? E o apóstolo Paulo diz, a mudança de intimidade, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, Deus está entregando essas pessoas para a sua consciência maligna. É como que Deus se afastasse dessa geração. Por isso nós estamos clamando misericórdia, queridos. Vocês não têm, eu não sei que vocês têm dimensão do que está acontecendo. Por que nós estamos falando, por exemplo, desse plano 30-30? É o que eu vou entrar agora. Por que nós estamos falando que nessa década vai ser uma década terrível nesse sentido? E nós temos que confrontar. Por que o nível de evangelho vai ter que mudar nessa geração? Porque o que eu entendi vocês perceberam como o nível de misticismo dentro da igreja aumentou? O nível de busca de espiritualidade aumentou, porém, o nível de busca de caráter diminuiu. As pessoas estão muito mais proféticas. Falar do profético agora é moda. Falar do profético é totalmente moda. Por que você acha que eu dei um tempo de falar sobre tempos, estações, essas coisas? Porque isso já está virando misticismo. Isso já está virando totalmente misticismo. Eu sou da tribo tal, né? Estamos agora, não sei da quanta, fazendo papá. Ou seja, pensando que tudo isso daqui vai te trazer algum benefício se você não tem fundamento. Irmão, se você está na primavera, se é tempo de fazer guerra, se a tribo, agora entramos na tribo de Issacar, isso daqui só vai fazer sentido se você está plantado no reino, se você é um cidadão do reino. Ah, mas eu sou do reino. Irmão, para você ser do reino, você tem que estar em Cristo. E para você estar em Cristo, você tem que amar a palavra. E para você amar a palavra, você tem que ser confrontado e transformado por ela. Porque senão você está pegando elementos e você está virando maior cabalístico. Porque isso é cabala. Todas essas informações sem a centralidade em Cristo é cabala. Todas essas informações em Cristo é transformação e governo em Deus. Então, eu dei uma parada porque eu falei, cara, peraí, vamos ter que fundamentar o caráter das pessoas. E à medida que eu ia trabalhando caráter, eu via as pessoas desanimando. Não é isso que eu quero, apóstolo. Eu queria que você ensinasse aquela coisa legal das galáxias, dos planetas, para a gente bater, fazer guerra, né? Destruir os planetas. A gente vai destruir agora, né? Guerra Star Wars. Nós vamos com as nossas espadas de safira, diamante, esmeralda e planetária. Nós vamos dar umas... e os planetas vão cair das suas órbitas, né? Uau, que top! Nós somos os top das galáxias. Aí você vê o caráter dessas pessoas, gente, dá vergonha. Simplesmente dá vergonha. Né? Nas suas imoralidades, nas suas ignorâncias, nas suas vidas insensatas, na sua vida de comunhão. Sabe o que eu tenho mais visto? É isso daqui. Eu começo a pegar a vida de muitos desses, eles não gostam de andar em comunhão. São justiceiros solitários. Não andam em corpo. Meu irmão, começou assim. Esses dias eu estava conversando com um desses tochas, né? E pá, aquela coisa toda. Eu falei, peraí. E aí, falando, e vai para lá, e vai para cá, vai para lá, vai para cá. Não, é porque um negócio de igreja, agora a gente faz esses coisas de intercessão, porque é reino. Eu falei, não, irmão, igreja. Sabe por que a gente não ama mais igreja? Porque a igreja quebra o nosso orgulho. Meu irmão, você vai andar em igreja, isso daqui você precisa ser humilde para andar em igreja. Porque andar com gente, meu irmão, te coisa, né? Andar em igreja te coisa, você aguentar o irmão, você aguentar a infantilidade, você aguentar, e principalmente para a galera que está crescendo, né? Como é terrível isso, né? Como diz a Lu, não é nem lixa, mas é grossa, meu irmão. Tem irmão que não é mais nem lixa, tem irmão que é uma esmeriladeira, né? Aquele negócio assim, e você tá lá. Veja
a resposta de Jesus para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, cara. Apacenta as minhas ovelhas. Então, esse evangelho sendo pregado é muito bonito, essas guerras, esses confrontos, esses atos proféticos, é top das galáxias. Porém, tá, cadê a unidade do corpo? E quem se arregimenta nisso? Quem são as pessoas que estão sendo arregimentadas? Geralmente são os que não gostam de se submeter. Você entendeu? Todas as pessoas que não gostam de se submeter é o que fazem parte dos pelotões, né? dos esquadrões, aqueles que não gostam de andar em corpo, aqueles que andam segundo a sua visão, aqueles que não são direcionáveis. Então se tornou as milícias e não o exército. É isso que as pessoas não entendem. Querido, Jesus não está levantando os miliciantes. Jesus está levantando um exército. E o exército é o lugar que mais tem disciplina na face da terra. Milícia não. Milícia é um bando de doido, meu irmão. É um bando de irresponsável, um bando de orgulhoso, com as suas metralhadoras, e cada um faz o que quer. De vez em quando um dá uma ordem lá, mas eles fazem do jeito que eles querem. Isso é milícia. Por isso que no meio das milícias, daqui a pouco tem um matando o outro, né, para ver quem está no governo. Isso é milícia. Então as pessoas estão confundindo a milícia de Jesus com o exército de Jesus. O exército é muita disciplina, é muita obediência, é muita direção. Mas as pessoas não querem fazer parte do exército, as pessoas querem fazer parte de milícias. Você entendeu? São os miliciantes. Então nós precisamos entender isso. Mas isso tudo faz parte dessa atmosfera dessa década. Por quê? Porque essa década é a década mais profética que existe. E volto a dizer, eu estava falando da questão da Agenda 30. Irmãos, porque essa Agenda 30, eu estava conversando, né, com um irmão, um profeta, que é juiz, e ele estava falando exatamente isso. Ele falou: apóstolo, deixa eu falar uma coisa. O Supremo Tribunal, eles adotaram a Agenda 30 como meta. Se você entrar no site do Supremo, você vai ver a meta 2030, que é a meta da ONU. Por que a meta da ONU? Porque precisa ter um governo mundial. Precisa as pessoas estarem com a sua... Preste atenção, querido. As pessoas precisam estar com a sua mente, e aí entram os espíritos que falam. Lembra que a gente está batendo essa semana sobre o comando dos ares, que são os comandos que falam aos nossos pensamentos. Precisa ter uma mentalidade propícia para que o anticristo venha. Por quê? Porque senão ele será rejeitado. Então as pessoas precisam estar aclamando por ele. As pessoas precisam estar na expectativa do anticristo. As pessoas precisam ver o anticristo como Cristo. E eles precisam estar num nível de evangelho tão corrompido que vai confundir o anticristo com Cristo. Então, o espírito de discernimento não poderá estar fluindo na igreja. Por que você acha que, em contrapartida essa onda de apostasia que eu estou dizendo, estamos nos falando, está sendo falado muito sobre profético? Porque, na verdade, esse profético que muitos estão recebendo é mais cabala e misticismo, esoterismo, do que profético. Para quê? Para que se anule o discernimento, para que eu flua em experiências espirituais, porém eu não tenho discernimento espiritual. Preste atenção aqui. Lembra que nós começamos desde 2020 a falar acerca do espírito de Jezabel? E o texto central que eu usei durante quase 1 ano e meio é em Apocalipse, quando ele diz assim:
eu tenho contra vocês que toleram esse espírito chamado Jezabel, que se desprofetiza. Veja só, queridos, preste atenção nisso. A igreja, ela estava em um avanço tão violento, crescia em fé, crescia em amor, crescia em unidade, crescia em obras. E ninguém percebeu que Jezabel estava lá. Ninguém percebeu que o espírito de Jezabel estava ensinando as pessoas a cometerem idolatria e imoralidade sexual. Ninguém percebeu isso. Ninguém deu conta disso. Por quê? Porque as pessoas já tinham perdido a direção profética. O radar profético tinha sido quebrado. Por quê? Porque havia uma atmosfera agora de Jezabel. Porque Jezabel é isso. Jezabel, ele cria a atmosfera para que nós olhamos para Beuzebu e falamos, nossa, que Jesus bonito. É isso. Você entendeu? O que Jezabel faz? Cria uma atmosfera tão bonita que quando nós olhamos para Beuzebu, para Baal, nós enxergamos Jesus. Para quando nós olharmos para a religião, nós enxergamos o corpo de Cristo. Para quando nós enxergarmos a imoralidade, nós enxergarmos amor. Você entendeu? Então, isso é a atmosfera profética desse mundo. Por isso nunca se falou tanto de profético, porque o profético está indo, o profético está indo. As pessoas estão sendo ensinadas no profético, as pessoas estão sendo ensinadas nessa atmosfera. Você pega essas orações, você faz essas orações, você vira para não sei quanto, você se prostra e você toda hora, você pega a tua água, você agradece a Deus, você não sei o quê, aí você pega a tribo tal, você entra na dimensão tal, e aquela coisa toda. Mas as pessoas estão simplesmente saindo de Jesus. E aí você vai entender porque na última igreja Jesus estava do lado de fora da igreja e as pessoas estavam dizendo, nós estamos tão ricos, nós estamos tão prósperos, nós estamos tão abençoados, Jesus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está conosco. E Jesus está lá de fora, falando, gente, deixa eu entrar, peraí, vocês voltaram para fora, deixa eu entrar aí, deixa eu participar dessa festa com vocês. Você entendeu? Então, como eles permitiram isso? Como isso chegou a acontecer? Simples, discernimento profético. Só isso. Não temos mais discernimento de espírito. Irmãos, com temor eu falo isso. Não temos mais discernimento de espírito. Sabe, eu comecei 2020 falando, cara, o povo já está maduro para ouvir algumas coisas. Vamos sentar o pé. Eu me indignava, Éder Gregório, me indignava quando eu via pastor dizendo, apóstolo, vamos devagar aqui. Eu falo, meu Deus, devagar, gente. Oh, meu pai, essa palavra, devagar. Não, porque o povo não está pronto para ouvir. Falei, meu Deus do céu, o povo não está pronto para ouvir. Em pleno 2020, a palavra sendo ministrada, o povo está bom para ouvir, né? Eu, Édermente, dizendo. Quando eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, não, vamos devagar, não, vamos quase parando. O povo não tem mais discernimento, gente. Esses tempos a gente... Só para você ter uma ideia. Esses tempos tinha crente, tem um tal de profeta, não vou citar o nome, né? Vou escrever o nome, está sendo gravado aqui. Escrevi aqui, leia aí. Tem um tal de profeta arrastando um monte de gente. E agora, meu irmão, ele está ensinando como se conectar à energia de Kundalini, Kundalini 2.0, ative o seu melhor profético, e um monte de crente lá aprendendo a entrar nas dimensões proféticas de Kundalini. É de Deus, gente. Meu Deus do céu, como nós estamos crescendo no profético. Eu falei, meu pai do céu, não estou vendo isso, gente. Não estou vendo isso. E aí, o que está acontecendo? O que
que está acontecendo com esse povo? Não há mais discernimento. Não há mais discernimento. As pessoas, elas estão sendo movidas por sensações e estão simplesmente fora de discernimento. Não há discernimento. Tem outros coaches que estão se levantando, uau! E o povo seguindo dizendo, é isso, cara, agora encontramos o reino. Eu falo, meu Deus, não tem discernimento. Cadê o discernimento espiritual desse povo que sabe discernir o espírito que está sendo lançado? Não consegue mais discernir palavras bonitas de espírito de vida. E isso que me incomoda. Mas precisa. Voltando do que eu estava falando da Agenda 30, eu ainda vou falar dela. O que acontece? Até 2030, o mundo inteiro precisa estar dentro dessa agenda. Hoje eu entendo o porquê essa briga política e por que o nosso presidente da República ele enfrenta essa guerra toda, porque hoje ele não é referência no Brasil, ele é referência no mundo. Porque ele está resistindo, nada mais é do que essa agenda. Ele está resistindo o andar das águas. Porque toda a água do mundo inteiro está correndo para isso, porque precisa ter esse clima, essa mentalidade, para que o anticristo se assente no governo. E as pessoas aclamem o anticristo por Cristo. Então, o que acontece aqui? Por que está acontecendo isso? Por que está... exatamente. Por que está essa guerra política? Porque todas as nações estão se convertendo ao comunismo, assim dizendo, e a ideia comunista nada mais é do que essa ideia 2030. Qual que é a ideia 2030? Não ter mais propriedade públicas, privadas, não ter mais, uma das fortes, né, que fala não ter mais homem na face da terra. Na verdade, é o empoderamento da mulher e o feminismo e a ideologia. Por que isso é tão forte? Por causa disso. A ideologia ela tem que pegar. E o empoderamento... Irmãos, volto a dizer, conversando com esse irmão, ele falava, apóstolo, você acha que essas propagandas acerca da mulher, essas coisas, você acha que isso é amar a mulher? Não. Eles precisam promover uma superiorização da mulher. Eles têm que rebaixar, ou seja, nós estamos sendo quase obrigados a rebaixar os homens. Entendeu? Então, sim, tudo que é um crime contra a mulher, é rapidão, contra o homem. Tudo que fale de um avanço da mulher, tudo que fala disso tem prioridade, é bonificado. Entendeu? Então, o que nós estamos entendendo aqui? Essas coisas estão se multiplicando. Essas coisas estão indo. E é sutil. É sutil. É sutil. E a igreja está entrando nisso. Esse empoderamento feminino. Eu não estou dizendo... Não, presta atenção. Eu concordo com o ministério feminino. Fui ungido por uma apóstola. Você entendeu? Já andei debaixo da direção de uma apóstola. Então, eu não tenho nenhum receio e nenhum ponto negativo do ministério feminino, da unção, da autoridade. Mas o que eu estou vendo é que hoje não tem nada a ver com ministério, hoje tem a ver com empoderamento, que é diferente. É diferente. Então, assim, onde eu quero chegar aqui? Por que não está tendo mais endemoniamento? Porque a mente das pessoas já estão totalmente entregues a um evangelho falso.
Por isso os demônios estão muito mais fortes e enraizados nas pessoas. É mais difícil um demônio se manifestar hoje, porque eles estão mais fortes. Eles estão com mais legalidade, não no pecado, mas na ideologia. Você entendeu aqui? Nas suas ideias, na sua mentalidade. Então, sim, porque Deus acaba levando e entregando essas pessoas para a sua própria consciência. Ou seja, nós somos os nossos próprios juízes. Nós somos os nossos próprios juízes. Por isso não há mais, como que eu falo, arrependimento. O nosso nível de arrependimento já é muito pequeno, pequeniníssimo. Então, coisas que eram intoleráveis, hoje são totalmente plausíveis dentro da igreja. Veja só, irmãos, quando você viu publicamente pessoas afrontando a figura de Jesus, desse ano de 2020 para cá, filmes da Netflix falando sobre Jesus, nós vemos comentários, programas falando assim, denegrindo mesmo, assim, botando no pó, entendeu? Botando Jesus como lixo. A gente viu o carnaval, né? Começamos com a onda do carnaval, a gente, é só um carnaval. A questão como que eu posso falar? A questão da sentença, né, do coronavírus, né? O coronavírus foi a resposta do cara. Não, querida, eles tiveram um bom êxito. Porque agora, entenda só, a gente caiu na isca. Eles jogam, e aí a gente joga as nossas, como diz, como eles falam da gente, né? Os nossos discursos de ódio, né? E a gente foi, aquele bombardeio, aquele negócio, aquela coisa toda assim, e aí a gente ficou como os intolerantes. Agora, eles falam de Jesus, né? Então Jesus que ficou revoltado e matou todo mundo. Que Deus é esse agora que está revoltado, matando todo mundo aí? Você entendeu? Então, a mente humana, ela está totalmente desprezível em relação à fé. O que eu estou dizendo é que daqui mais 5 anos, eu vou dizer algo, né? Nós temos alguns irmãos da Europa. O mundo vai começar a ficar com o mesmo clima mental da Europa. Porque igual o clima mental da Europa, a apostasia. Gente, ali o pecado é lícito, né? Ali é tudo permitido, ali é tudo permitido. Você chega ali, tudo pode, né? Tudo pode. Você faz se você quiser. Né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Então, o que está sendo, quem está impedindo que tudo isso aconteça? A igreja. Mas a igreja está se contaminando, está perdendo o discernimento. Agora preste atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. Estou terminando aqui. Nós ministramos isso daqui no final de 2019. Inicia os 2 ciclos. Daqui eu estava falando de 2019, viu? Uma nova década, que começa então a década de P, que é a década de 80, né? Que é 5.780. Né? E o ano novo, a gente estava entrando na década de 80. Já passaram-se praticamente 3 anos disso daqui. Beleza. O que seria a década P? O número P, no hebraico, ele fala de uma atmosfera profética. Entendeu?
Ou seja, então sabemos que cada letra hebraica tem um som, tem um valor numérico, tem uma figura. Então estamos entrando na década de 80 do calendário hebraico, pois o ano é de 5.780. Veja só. Então, como já aprendemos, no hebraico não existe números, mas existe letras, então são 22 letras. Então, com isso, forma todos os numerais. Então, a gente vai ver todas as letras com as suas, com seus sons, né? Aleph, assimilando com o nosso A, Bens com o nosso B, Gimel com o nosso G, Dalet com o nosso D, Rei, né, com o nosso H. Mas eles também têm as suas numerações. Então, no hebraico, o seu sistema numérico, é lógico que hoje já existe, né, em todos os lugares, o sistema que nós usamos, já meio que padronizado como mundial, né, nós temos de números, porém lá, né, tem esse sistema. Então, Aleph é 1, Bent é 2, Gimel é 3, então vai até o 10, Yod, e depois nós vamos para 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, depois 200, 300, 400. Bem? Pois bem, entramos na década de 80 e a letra para o número 80 é P. Ou seja, é essa letra aqui. O que isso representa? A letra do alfabeto hebraico, a gente vai ver do 80, ela vai ter uma figura. Esse slide aqui foi, eu dar o crédito, né? Foi uma aula que o apóstolo Maurício Kundari, né? Ele ministrou. Eu achei interessante essa tradução dele aqui. Estou dando crédito aqui que precisa. Puxa. Vou colocar aqui que tá difícil a minha tela aqui. Beleza. Então, o que significa aqui a letra P? Significa a figura de uma boca. Então, a palavra P, ele tem um significado de palavra, expressão, verbalização, discurso, fôlego. Então, o que nós vamos ver? Que essa década de 80 é uma década onde os sons dos céus estará na terra. Esse é o tempo da ativação profética. Irmão, nunca tivemos um tempo mais profético como esse tempo. Esse é um tempo mais profético que existe. Amém? Aonde os sons seriam, ou seja, a mentalidade, o som, seria a guerra que nós faríamos, é no som. Então, será 10 anos de manifestação de proclamação profética. Amém? 10 anos. Mas cuidado. Por que cuidado? Porque a palavra para os últimos dias é o falso profeta. O que ele diz Mateus 7,15? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 24, 11, 13. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 24, 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos-lo tenho predito. Irmão, esse último texto aqui, ele está dizendo, cara, esses daqui, eles chacoalharão as estruturas dos eleitos. Veja como o negócio é sério. Então, uma só é a verdade sobre a profecia e os profetas. Toda profecia tem que levar o povo para a palavra. Todos os profetas têm que conduzir o povo para o arrependimento, pois ao olharmos para o início do profético,
veio depois da lei. Amém? Entenda bem, legalizado. Antes da lei, tinha os profetas, né? Noé foi um profeta, Abraão foi um profeta. Todos esses foram profetas. Porque eles falavam acerca do Cristo. Né? Eles apontavam para Cristo, apontavam para Deus, para arrependimento, para a rocha, para o altar. Então, veja só, qual é a característica profética? Esse apontamento profético que dessa década, porque a década de P é ouvir e proclamar, profetizar. Então, o que nós estamos dizendo que nesses próximos anos, ou seja, de 2020 a 2029, nós teremos a maior década de paralisação do nosso ouvir. Então, a guerra desse tempo é ouvir. Querido, profético não é profetizar. Eu tenho que profetizar segundo a palavra do Senhor. Porque se eu profetizo fora da palavra, eu estou dando um falso profético. Profético não é aquele que dá uma profecia verdadeira. Ah, mas apóstolo, ele falou e tudo que ele fala é batata. Acontece. Pode ser adivinhação, pode ser pombagira cigana, pode ser a cartomante, pode ser um monte de pombagira, pode ser o espírito de Piton, né? Que hoje, esses dias postaram um curso, né? Mergulhando em Piton. Um curso também pela internet. E vai ter um monte de crente lá. Com certeza. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver o quê? Que o ouvir das pessoas estão sendo bloqueados. Como eu bloqueio o meu ouvido? Quando eu me distancio da palavra. Quanto mais eu me distancio da palavra, menos eu ouço. Gente, como eu vou vendo? Isso é tão claro. Isso é tão claro. Quando você começa a se distanciar da palavra, você já não ouve quem te repreende. Você já distancia daqueles que te puxa. Porque agora você já está num outro nível. Você quer buscar outra coisa. Você quer buscar sensações. Por que eu tenho batido tanto nesses últimos anos contra sensações? Contra certos tipos de movimento? Porque a palavra logo diz: eles operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Por que haverá tanta manifestação de sinais? Desculpa falar isso, irmão. Mas tem cada sinal que não tem sentido. Uma vez chegou uns irmãos, não, apóstolo, é porque está parecendo pena de anjo. É, as penas de anjo. Meu irmão, é tanta pena de anjo, daqui a pouco os anjos estão que nem galinha despenada. Né? Daqui a pouco eles não conseguem voar mais, porque as penas de anjo estão caindo. Isso, meu Deus do céu, gente. Isso me corrói por dentro. Pena de anjo. Oh, Jesus, Jesus. O que a gente está buscando? Onde a igreja está indo? Ah, posso, mas é para confirmar. Gente, eu não preciso confirmar. Eu sei pela fé que Jesus está com a gente. Eu sei pela fé que Jesus está vindo. Eu sei por fé que o Espírito está conosco. Nós precisamos estar atentos, porque grandes sinais e prodígios virão dos céus para nos desviar de tudo aquilo que é a verdade da palavra, para nós ficarmos entretidos com misticismo e não equalizar a nossa vida com a centralidade de Cristo. Amém? Vamos lá. Quando olhamos para o início do profético, no neotestamentário, então vemos João, o que batizava, e sua mensagem era arrependimento. Quando olhamos para o profeta da antiga aliança, vemos ele chamando o povo para retornar para a palavra, a Torá.
Então, essa década é marcada pela verdade ou pela falsidade. Então, entenda, querido, nós estamos andando numa década ou é verdade ou é mentira. Entenda isso. É de Deus ou não é de Deus? Ao olharmos para as outras décadas, veremos um expressar bem coisada, né? Ou bem concisa, disso. A década de 60, a letra sâmica. A década de 70, a letra AIN. E agora a década de 80, letra P. Então, sâmic fala da aliança. Aliança é com os meus ouvidos, pois a aliança manifesta pelo obedecer a palavra e dar ouvido às ordenanças do Eterno. Ai, a fonte, os olhos, e P, a boca. Então, o que eu ouvi, o que vi, isso será o que eu vou proclamar. Então, lembra desde lá de 90, quando começou o apostólico, o Senhor começou a fazer a década de aliança, depois, 2000, 2010, 2020. Ou seja, em 2000, aliança. De 2000 a 2009, aliança com os meus ouvidos. 2010 a 2019, com os meus olhos. Agora, querido, é com a minha boca. Se eu aliancei os meus ouvidos na palavra, se eu fixei os meus olhos no caminho, agora é o tempo de proclamar. Isso daqui é Salmo 1, gente. Bem-aventurado o que não se assenta, no que não ouve o conselho dos ímpios, o que não para no caminho dos pecadores e que não fica na roda dos escarnecedores. Ele será frutífero. Se você seguiu certinho esses últimas décadas, esse será um tempo poderoso de muita manifestação. João 1:3, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com a respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou em nós, a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. Ele fala da boca aberta e do ouvido esquerdo, ou seja, isso refere ao lado do coração. Então, eu profetizarei o que o meu coração estiver ouvindo. Mas aí que está, querido, o que está enchendo o meu coração? Então, cuidado com os discursos que ouvimos, pois nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, cuidado, querido. Busque discernimento espiritual. Saiba o que é verdadeiro, porque quando o falso se apresentar, já vamos repudiar. Amém? Esse é um tempo de techuvá. Esse é um tempo de retorno para os princípios. Isso é chegado o tempo, porque é chegado o tempo da apostasia. Vemos os sinais da manifestação do anticristo. Já há uma agenda de construção do terceiro templo. Estamos sabendo que esse é um sinal da volta, meu irmão. Nós vamos ver que a Bíblia diz que quando ele se assentar no lugar lá, haverá, olhos daqui, sentar esses tempos. Até o presidente foi lá, né? Em Israel, estava lá, meu irmão. Eles já estão com a maquete pronta do terceiro templo. Já está tudo planejado. Os sinais estão aí. Então, esse é o tempo de cuidar do coração. Deixe que a palavra de Deus tire tudo que não pertence a ele do teu coração. Ou seja, a palavra é a espada que circuncida o meu coração. Jesus está voltando, amém? Então nós precisamos, esse é um tempo profético. Por isso, nós estamos falando dos ares. Amanhã eu vou trazer um estudo que eu fiz a respeito das frequências e dos tempos. E nós vamos precisar tomar muito cuidado com esses espíritos dos ares. Eles são muito, muito sagazes e violentos. As pessoas estão já em altares de demônios, sem discernimento nenhum, achando até que é anjo soltando pena. Deixa eu tomar minha água aqui. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado.
Amém? Amém, queridos? Muito cuidado. Vamos orar. Coloque a mão na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, quero pedir para que os teus filhos sejam iluminados pela tua palavra. Que todas as estruturas que estão vindo desse século, todas as vozes que estão falando, todas as vozes que estão falando, Senhor, seja agora calada. Eu oro pedindo que o Senhor traga sobre a mente dos teus filhos uma clareza da tua palavra, para que eles possam andar na luz, porque sabemos que essa década é a década da escuridão. Por isso cremos da palavra que diz que à meia-noite, sabemos que o nível de trevas, Senhor, entrou porque as trevas são a ignorância. E o povo, mesmo pensando ser sábios, estão se tornando ignorantes à sua palavra. Por isso, Pai, tenha misericórdia. Traga luz. E que os teus filhos possam, meu Deus, andar nessa luz. Que os teus filhos possam, Senhor, andar sobre a luz da tua palavra e não nas falsas luzes que estão aparecendo. Porque somente o Senhor é fogo e luz. Desfaça, Senhor, toda claridade falsa que tem aparecido. Todas as palavras que vêm como luz, mas que, ao longo do tempo, têm se tornado trevas no coração, desviando dos teus caminhos. Pai, que o Senhor possa trazer a verdade da tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Eu ministro luz, que se algum dos teus filhos já estão sendo envolvidos com um manto de trevas, com característica de luz, nós profeticamente arrancamos essas palavras que têm entrado no coração, fazendo os teus filhos desviarem da verdade. Eu oro, meu Deus, pela minha nação. Eu oro, meu Deus, por essa geração que engloba todas as nações. Pai, tenha misericórdia de nós, para que não sejamos enganados, para que nós não façamos parte dessa geração que foi enganada. Nos livra dos falsos profetas, Senhor, nos dá destreza para olharmos e identificar. É falso. É falso. Nos dê o espírito de discernimento, Pai. Perdoe por muitas vezes nós sermos confundidos. Nos dê níveis de misericórdia, sim, mas nos dê nível também de clareza. Santo Espírito, perdoa-nos por mergulhar em águas destruidoras, águas sujas, águas barrentas, águas profanas, e nos banhar nessas águas imundas das trevas e beber dessa água. Agora eu dou uma ordem. Toda água contaminada no teu corpo e na tua alma, saia agora. Saia agora. Toda a água da apostasia, toda a água que vem do trono de Aquários, agora saia do teu corpo e da tua alma. Esse é um decreto em nome de Jesus. Mas que você receba a água do trono em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Ore se arrependendo do orgulho e se embora. Amém. Que o Senhor tire todas as águas
Nem que o Senhor hoje arranque todas as águas que vocês beberam, ensinos que vocês comeram, que estavam contaminadas com o espírito da falsa profecia. Eu declaro que vocês sejam iluminados pela palavra, em nome de Jesus.